E é isso, a gente está ao vivo. Bom, então eu gostaria de dar boa tarde a todos que estão aqui assistindo, dizer que esse é mais um papo da adoção virtual, onde a gente vai dialogar, né, sobre as temáticas relacionadas à adoção, as temáticas que são relevantes, e a gente vai trazendo sempre alguma novidade que seja relacionada e que se direcione com a adoção. E todo mês tem essa reunião. Essa reunião acontece no primeiro sábado de cada mês. E em cada reunião a gente também traz convidados. E essas reuniões são direcionadas para as pessoas que ou já adotaram, ou querem adotar, ou apenas têm interesse na temática e querem se aproximar de alguma forma. E aí é como ir conhecendo esse universo da adoção, né? Então, e aí antes de tudo, eu queria apresentar as nossas convidadas, né? Gostaria que elas se apresentassem. A doutora Carla Cibele é defensora pública. E aí, se a senhora quiser se apresentar, pode ficar à vontade. Isso, muito obrigada, Luara. Muito obrigada pelo convite, né, do CRIA. E eu sou defensora pública do Estado e atuo na primeira vara da infância e da juventude, por vezes também substituo na segunda vara, né, do adolescente em conflito com a lei. Contudo, a minha atuação, a atribuição principal é na primeira vara. Né, e lá nós tratamos muito dos casos de adoção, de guardas, tutelas, medidas protetivas em favor das crianças e adolescentes. Atuamos na curadoria e também como custos vulneráveis em defesa dessas crianças e adolescentes. E a Defensoria se sente muito lisonjeada com o convite para participar, porque nós entendemos que a Defensoria é um agente de transformação da sociedade, né? Nós temos essa responsabilidade da informação, de contribuir no que a gente puder para externar esse conhecimento que é tão importante em temáticas como a adoção, então palpitante, não é? E a gente tem também a Madalena. A Madalena é participante de movimentos sociais, membro da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio. E aí eu vou deixar ela se apresentar também. Certo. Luara, boa tarde. Boa tarde, doutora Carla. Boa tarde às pessoas que vão estar aqui com a gente. Também agradecer, né, o convite, essa oportunidade de ressaltar a importância do debate, porque a sociedade ela tem que se envolver com as questões sociais, né, e esse é um problema social que interessa a toda a sociedade, então é muito importante e oportuno, né, esse debate. Eu sou Maria Madalena Nunes, sou militante, como a Luara colocou, do movimento de mulheres, feminista, da Frente Popular de Mulheres contra o Feminicídio, sou servidora pública e milito também no movimento sindical. Sou diretora do Sintrajuf, que é o sindicato dos trabalhadores e trabalhadoras no Judiciário Federal, e também na Intersindical Central da Classe Trabalhadora. Então, a gente está aqui para ouvir, para aprender e para ressaltar o debate. Obrigada. Obrigada, Mardá. Obrigada, doutora Carla. Então, antes da gente entrar no debate, eu queria... as pessoas estão chegando, né? E aí eu queria apresentar um pouco sobre o CRIA, né? Porque sempre tem algumas pessoas que ainda não conhecem muito bem o nosso trabalho. Então, o CRIA é um Centro de Reintegração Familiar e Incentivo à Adoção, onde a gente trabalha, é uma ONG, né? Uma organização não governamental, onde a gente trabalha diretamente com a desinstitucionalização de crianças e adolescentes. E para isso existem vários eixos que o CRIA se direciona, né? Tanto para a adoção, como para o programa Família Acolhedora. Então, existem várias ações e programas que o CRIA executa. E aí, dentre eles, né, os principais, é esse eixo da adoção, onde a gente trabalha desmistificando, conversando com a população, explicando o que é adoção, como que faz, e várias coisas que entram no senso comum relacionadas à adoção, e que a gente precisa dialogar com as pessoas para que elas compreendam o real sentido da adoção, né? Porque existem diversas histórias que se contam sobre a adoção que não necessariamente são coisas que, enfim, que são positivas. E aí tem o programa Família Acolhedora, que consiste no acolhimento familiar temporário, onde uma família cuida de uma criança até que a situação judicial dela seja resolvida, né? Então, ao invés de a criança passar o tempo de
regulamentação ali da sua situação no abrigo, né, institucionalizada, ela passa dentro de uma família acolhedora e aí compreendendo que a família acolhedora vai trazer diversos benefícios, porque só a vida em família consegue aplicar determinadas, consegue fazer a aplicação de determinadas situações para a vida de uma criança, né? E a gente também faz acompanhamento de família em situação de vulnerabilidade social, acompanhamento pós reintegração familiar. Então, o CRI tem um leque de trabalhos. E aí, bom, dentre esses trabalhos, como eu falei, já é o Papo da Adoção, onde a gente fala sobre adoção, dialoga sobre diversas coisas sobre adoção. E aí o CRI tem uma campanha que se chama Toda Criança em Família, onde essa campanha vem acontecendo por 3 meses, né? E aí essa campanha tem eixos que são específicos, né? O eixo da adoção, o eixo da família acolhedora, e a gente tem esse eixo, que é a entrega legal, onde a gente dialoga com a população, dialoga com as pessoas sobre a entrega legal, compreendendo que a mulher tem o direito, essa mãe, essa mulher que engravida, ela tem o direito de entregar esse filho para a adoção. E aí a gente também aproveita esse momento, né, para explicar para as pessoas como se dá isso. Você não pode entregar para qualquer pessoa, tem que passar pelo meio jurídico. Então, a gente vai dialogando sobre isso para que tanto a população consiga entender, como até mesmo as pessoas que trabalham nos hospitais consigam acessar essas informações e entender isso, porque isso às vezes não chega para essas pessoas também. Então, a gente vai começar falando um pouco sobre os aspectos jurídicos com a doutora Carla Cibele. Ela vai conversar um pouco, e aí depois a Madalena vem conversar mais um pouco com a gente sobre, a partir desse outro olhar, né, que fala sobre esse olhar dela enquanto mulher que luta pelo direito das mulheres, e aí compreendendo esse papel, inclusive da sociedade, como é que ela se coloca quando acontece a legal da adoção. E aí a gente abre o debate. Então, eu queria chamar a doutora Carla para iniciar. Sim, Laura, como você bem disse, né, a entrega legal, ela é uma entrega, antes de tudo, voluntária, né, porque ela é um exercício de um direito ainda muito pouco conhecido, muito embora no Estatuto da Criança e do Adolescente ele seja tratado desde o ano de 2009. Então, nós temos aí mais de 10 anos em que no artigo 13 do Estatuto da Criança e do Adolescente já se prevê que as gestantes ou as mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, elas serão obrigatoriamente encaminhadas à Justiça da Infância e da Juventude, né, a Vara da Infância. E isso foi em 2009. Em 2016, esse mesmo artigo sofreu uma alteração, e de grande importância, porque acrescentou que elas serão obrigatoriamente encaminhadas, e acrescentou o termo sem constrangimento. Né? E depois, no artigo 19, também foi reiterado, e esse sem constrangimento a gente vai abordar ainda mais as nuances desse termo, né? A importância desse termo. No artigo 19, diz que a gestante ou a mãe que manifestar interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, ou seja, a gestante já pode procurar esse acompanhamento até antes, ela vai ser encaminhada à Justiça da Infância. Né? Isso foi incluído em 2017. Ou seja, a gente percebe aqui um olhar legal, não é, de um fato que era ensejado por problemáticas que afligia tanto a vida como a integridade física e psicológica das crianças e dos adolescentes. Quais são essas problemáticas? Nós vislumbramos, por vezes, casos na mídia, né, de abandono de crianças em locais públicos, abandono de recém-nascidos, né, em latas de lixo, em caixa de sapato. Então, essa era uma problemática que a lei tinha que correr atrás para apresentar uma solução para isso. E a entrega legal é um instituto para isso. Um outro problema também é os casos de aborto, os casos de adoções irregulares, né? Não que a entrega legal seja uma apologia a ter mais crianças para serem adotadas, ou algo um meio de se incentivar apenas a adoção, não, nada disso. A entrega legal, ela tem os olhos voltados não só para o melhor interesse da criança e do adolescente, mas também para aquela mãe, para aquela gestante, né, que vai realizar esse ato. Na verdade, é um cuidado por conta de adoções que, por muitas vezes, a gente sabe que acontece
de forma irregular, entregas de crianças a terceiros, até mesmo por meio de pagamentos, não é isso? Então, para se coibir esse crime, porque isso é um crime, assim como o abandono de incapaz é um crime, assim como o aborto é um crime, então, para se tutelar esse direito à vida, à integridade física e psicológica da criança, foi que se regulamentou a entrega legal. E como se dá na prática essa entrega legal? Bom, como eu disse, ela é regida completamente pelo ECA, né? É um procedimento judicial, acima de tudo, sigiloso, né? Ele é resguardado pelo sigilo, e o primeiro ato é o atendimento feito a essa mulher por uma equipe multidisciplinar que está na vara da infância. Nesse atendimento, é muito importante que a equipe identifique o motivo. Porém, eu faço uma ressalva que identificar o motivo não é julgar os motivos daquela mulher. Não é você ter um olhar que percebe se aquela mulher se encontra em um estado para emitir aquela vontade consciente. Não é julgar a motivação, eu repito. É perceber se aquela mulher está em estado puerperal, se ela está segura para fazer aquela entrega, né, se ela tem consciência das consequências daquele ato, né? Isso tudo tem que ser explicado para a mulher nesse atendimento, especialmente quanto ao caráter irrevogável daquela entrega, porque vai chegar um momento em que ela não vai mais poder se retratar. Ela vai ter oportunidade para isso, mas não vai ser por muito tempo. Então, depois que esse relatório é produzido pela equipe, e, na verdade, essa equipe pode ter acesso a essa mulher pelas várias portas da rede de proteção, não é? Pode ter sido encaminhada pela unidade básica de saúde, pode ter sido encaminhado pelo hospital, pode ter sido encaminhado pelo conselho tutelar, mas precisa chegar à vara da infância. E aí o relatório é produzido desse atendimento, esse relatório vai ser encaminhado ao juiz. E se a genitora quiser informar quem é o pai da criança, ela informa. Se ela não quiser, ela tem o direito garantido de que ela não é obrigada a apontar esse suposto pai, né? Se for apontado, a equipe também vai ouvir, né, esse pai, vai perquirir sobre se ele concorda com essa entrega, e caso ele não concorde, vai perguntar para ele se ele tem interesse, né? E principalmente se ele tem condições de exercer aquele poder familiar para que ele assuma a criança. Nada mais justo, né? Então, logo depois disso, em o pai não se interessando ou ele não sendo apontado, acontece uma audiência. Nessa audiência, que é regida pelo sigilo, repito, nessa audiência só vai estar presente o magistrado, o defensor público, o advogado que essa mulher constituir e o promotor. O que vai acontecer nessa audiência? Vai se falar, se esclarecer as consequências do ato, né? Vai se abordar apenas se aquela mulher dela, vai se abordar apenas se ela continua com aquele efetivo interesse de fazer a entrega. Mais uma vez, não vai haver ali um julgamento, aquela mulher não vai ter que produzir provas da justificativa dela para realizar aquela entrega, certo? Então, após aquela audiência, vão correr 10 dias, e durante esses 10 dias, ela tem o direito de arrependimento. O que é isso? Ela pode voltar lá e dizer que não quer mais fazer entrega, que ela refletiu e ela tem todo esse direito de exercer o arrependimento. Em ela fazendo isso, a lei prevê que ela vai ser acompanhada por 180 dias, porque ela vai ficar com a criança, então ela vai ser acompanhada, para que seja confirmado, né, se realmente ela está com aquela criança em boas condições, né, e até por conta de uma vulnerabilidade que ela também pode ter sido acometida para poder ter a iniciativa daquela entrega, né. Então, agora confirmada a vontade dela de entregar realmente a criança naquela audiência, logo em seguida vai ser proferida uma sentença. E essa sentença é chamada de extinção do poder familiar. É importante a gente perceber que ali não há uma perda do poder familiar. Então, o Instituto não tem um olhar para punir aquela mulher. Na verdade, a perda do poder familiar é uma punição. E aqui a lei foi cuidadosa em usar o termo extinção. Na verdade, ali está havendo uma renúncia, né, do poder familiar. Ela não está sendo punida por isso. Ela está exercendo um exercício, ela está no exercício de um direito dela.
né? E acontece em alguns casos também dessa criança poder a lei exigir que haja uma busca pela família extensa, né? Na lei diz que essa busca deve acontecer por um prazo de 90 dias, prorrogável por igual período, ou seja, daria 180 dias nessa busca, né? No mesmo artigo diz que a decretação da extinção do poder familiar ocorre se não existir um representante da família extensa apto a receber essa criança em guarda. Eu pondero, no entanto, que nesses casos de encaminhamento, quando a criança quando a mãe vai lá e propõe que está grávida e que quer fazer a entrega daquele bebê, que se tenha um olhar muito sensível àquela mãe, que só para ela chegar ali, ela já enfrentou um desafio tão grande, né? E além de ter o direito ao sigilo em relação ao pai, ela também tem direito de não comunicar essa família. Por vezes, aquela mãe já está naquela condição por um abandono familiar, por algo que eu acredito que quando ela chega a essa condição, a família já não foi suporte para ela, não é? Então, eu não vejo, nos casos de bebês recém-nascidos, muita possibilidade da família extensa ficar com aquele bebê. Até porque família extensa, de acordo com o artigo 25 do ECA, não é simplesmente alguém ser parente. Né? Família extensa precisa ser próximo, porque a lei exige que haja um vínculo de afinidade, de afetividade com o bebê. Então, é difícil se ter um vínculo de afinidade, afetividade com um bebê que, por vezes, ela até escondeu a gravidez da família, não é? Então, na maioria dos casos, o trâmite processual, a marcha processual, é que aquela família não vai ser acionada. E por mais que alguém apareça lá no fórum dizendo, mas é sangue do meu sangue, né? Eu quero ficar, as pessoas têm muito essa fala, eu quero ficar porque é sangue do meu sangue e por tradição, eles acham que é uma peste você carregar que alguém da família foi colocado em adoção e por conta disso quererem reivindicar essa criança. Contudo, todo um estudo vai ser feito para saber se realmente aquela família extensa representa o melhor interesse para aquela criança, porque todo o processo é regido por isso, pelo melhor interesse para aquela criança, não é por ser um parente simplesmente, é tio do primo, do avô, não é assim, né? Tem que ter uma proximidade, tem que ter uma afetividade, no mínimo com a mãe da criança, não é com a gestante. Então, a gente pondera sempre que existe esse caráter sigiloso da entrega, né? Tudo vai ser conforme a vontade dela, a vontade da mãe, a vontade da gestante. E se for um bebê que ela não comunicou e não quis comunicar a ninguém, particularmente eu entendo que não tem cabimento verificar a existência desse membro da família extensa. Além de tudo, o procedimento, repito, tem que visar o melhor interesse da criança. Nem sempre a família extensa representa esse melhor interesse. Né? O melhor interesse, muitas vezes, está em uma família substituta, que é uma família que adota. Né? Então, a entrega voluntária para a adoção pode representar o melhor interesse dessa criança. E, além de tudo, essa criança ficar nessa família extensa vai representar um convívio com essa mãe. Não é? Vocês me compreendem? E será que vai ser saudável esse convívio com essa mãe? A gente vai ter que esquadrinhar esses motivos. Se essa mãe entregou porque a gente não sabe como foi essa gestação, essa criança foi fruto de que tipo de relacionamento. Então, pode não ser saudável para essa criança ficar na proximidade, não é? Além de tudo, precisa haver uma expressa concordância dessa genitora para que haja essa busca da família extensa dela, tá? E, em prosseguindo o processo, depois dessa busca da família extensa, como a lei presume que habilitados para adoção são aqueles inscritos no SNA, essas pessoas foram capacitadas, essas pessoas podem exercer a maternidade e a paternidade responsável, então é uma pessoa do cadastro que é chamada para exercer essa adoção. Enquanto não é formalizado o processo, a criança é entregue, né, sob guarda provisória, a quem estiver habilitado para adoção, ou ela pode permanecer em um acolhimento familiar ou institucional. E eu chamo a atenção para o fato de que, ainda que seja viável por lei essa concessão dessa guarda provisória para o casal habilitado imediatamente, eu sempre penso que a prudência recomenda que, enquanto não se escoar aquele prazo do arrependimento, né, porque ela tem direito, a mãe, a se arrepender da entrega voluntária, que o bebê permaneça, eu penso que o mais ideal seria em uma família acolhedora, não é? Então, a mãe que faz essa entrega voluntária do filho, ela só tem
uma coisa que restringe o seu direito. Ela não vai saber quem adotou o filho. Ela não tem direito de saber quem adotou o filho. Depois de alcançada a maioridade, ou até um artigo no ECA que permite que a criança bem assistida, ela possa conhecer a origem biológica dela. E ao alcançar a maioridade, ela também pode ir lá até a vara da infância e poder conhecer a história dela, né? Todos os registros devem ficar lá, não devem ser apagados. Eu queria também tocar aqui em um ponto que é um pouco polêmico, que são daquelas adoções intuito persona, né, chamadas consensuais. Você pode dizer assim, mas a mãe não pode escolher a família adotante, né, não pode dizer para quem ela quer entregar. A própria mãe, às vezes ela quer entregar para um vizinho, mas muitas vezes ela quer entregar para um desconhecido, né, que alguém indicou na maternidade, ou que alguém conhecia, que sempre quis ter muito filho, mas não é alguém do convívio dela, né. Só que nós pensamos que isso não dá muita garantia de que essa criança vai ser bem cuidada. Ela pode pensar que é uma pessoa idônea aos olhos dela, ou por comentário de alguém, só que isso gera um grande risco. A justiça tem visto isso com olhos de muito risco tanto para a mãe, como para a criança, como para o casal adotante, fazer essa adoção que a gente chama de irregular. Muito embora depois que se formam os vínculos de afinidade e afetividade, a gente tem vários casos que não tem mais como romper esses vínculos, embora a criança tenha chegado de forma irregular na família, né? Contudo, a polêmica porque se tira da mãe aí o poder de escolher exatamente a quem ela quer entregar a sua criança, né? Ela não pode, é como se ela não tivesse condições de fazer uma escolha mais adequada. Como eu disse, polêmico, mas a bem de uma segurança jurídica, e muito mais por conta de uma proteção integral da criança e do melhor interesse dela, o CNJ, os tribunais, com certa razoabilidade, eles admitem que quem está inscrito no cadastro é quem está capacitado, né? Pelo menos vai ser acompanhado pelo judiciário, porque até um tempo depois da adoção, eles continuam sendo acompanhados. Então, daí se tem um certo cuidado, né? Está sabendo como está aquela criança. Então, essas adoções chamadas intuito persona consensuais, que às vezes são feitas com uma declaração, com firma reconhecida, mas ela me entregou a criança, me entregou até uma declaração, até pode ser até uma escritura pública, não é válida. A adoção tem que ser feita na vara da infância e juventude, certo? Essa é a adoção irregular, e como eu já disse, ela constitui riscos e constitui até crime, porque essa criança pode sofrer uma busca e apreensão, se ela ainda for bebê e não tiver vínculo de afinidade e afetividade com aqueles adotantes que receberam ela de forma irregular e não através da justiça. Enfim, todas essas informações a gente passa para as pessoas com quem a gente tem muito contato, né, porque nós fazemos os pedidos de habilitação em cadastro de adoção, e esses são os aspectos gerais, mais ou menos, previstos no ECA. Lá tem um artigo, o 166, que discipula exatamente esse procedimento de forma minuciosa, como é que acontece essa entrega, como deve ocorrer essa entrega. Esses são, em suma, né, os aspectos jurídicos. Maravilha. E aí a gente vai agora, antes de entrar na parte das discussões, né, ouvir um pouco da Madalena, né, essa fala dela enquanto mulher que luta pelos direitos das mulheres, enfim. E aí eu vou passar a fala agora para a Madá. Certo. Obrigada, Luara. Muito importante também a fala da doutora Carla, realmente bem esclarecedora. E aí a gente quer trazer a fala exatamente de uma reivindicação dos movimentos e da própria sociedade do direito que a mulher tem, né, à educação sexual. Mulher e os meninos e meninas, todos nós temos, e nós reivindicamos isso como um direito, e planejamento familiar. Né? Quer dizer, é uma coisa que carece de uma política pública mais efetiva, porque o problema que surge com a adoção, na verdade, ele tem como causa a ausência desse debate, a ausência de educação sexual nas escolas, nas próprias famílias, nos espaços sociais, onde as pessoas são educadas, como igrejas, etc. E não tem também, após a sua vida adulta,
um planejamento familiar que parta de uma preocupação de uma política de Estado. Então, e a partir dessa reivindicação, que a gente acha super legítima do movimento feminista, mas de vários outros movimentos sociais, nós acreditamos que a gente evitaria esse monte de conflito que advém depois de uma educação extremamente machista, né, patriarcal, que coloca sobre a guarda da mulher, que coloca sobre a responsabilidade da mulher a reprodução, a obrigatoriedade de ser mãe, como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa divina, que toda mulher tem que exercer essa maternidade, porque, enfim, ser mãe é muito importante. Então, essa educação que, a partir de um programa, de uma política pública, de debate, trazer essa centralidade, né, de uma desconstrução do que vemos até aqui. Que a gente vê, né? Tanto é carregado de preconceito que é a mulher que é colocada para entregar o seu filho. O homem já entregou lá atrás, a maioria das vezes ele já entregou quando ele deixou sob a responsabilidade da mulher. Então, isso tudo faz parte dessa educação que coloca a mulher como responsável pela maternidade como se fosse uma coisa natural. E aí é importante que a gente observe que nessa carga que a mulher carrega, ela é também, muitas vezes, constrangida. E aí é muito importante a lei, e dizer também assim, que a lei ela tem muito em passos bem lentos, né? A gente vê, né, tem a garantia da adoção legal, mas até aqui, em 2009, quantos conflitos sociais se viveu por conta de adoção? Quantos prejuízos de inúmeras pessoas que foram entregues dessa forma precária, que a doutora Carla lembrou, eu vou entregar para uma amiga, para uma vizinha, e depois tem muito conflito que às vezes são insolúveis, né, porque a situação concreta já está, já faz parte da vida das pessoas, e afeta muitas famílias. Às vezes você diz, mas eu não tenho nada a ver, mas é um problema social. Daí a importância, a gente vê que essa lei vem em passos lentos, mas é importante a gente ressaltar e parabenizar, e de uma certa forma comemorar, que hoje já existe. Hoje existe uma forma legal. Mas como vem essa educação? Eu acho que me parece que caiu aqui um pouco. Mas, enfim, posso continuar, né? Então, o que a gente percebe é que quando chega uma situação dessa, é mais uma vez a mulher que vai ter que enfrentar esse constrangimento, porque mesmo a lei dizendo que isso deve ser feito sem um constrangimento à mulher, que foi super importante ter trazido essa palavra, porque, enfim, essa palavra vai dizer, olha, essa situação tem que ser tratada com determinadas cautelas, porque se trata de vidas, da vida da mulher e da vida da criança. Daí que a adoção legal, ela vem para proteger essas duas pessoas, né? Ela é digamos assim, um instrumento judicial. É muito importante que dentro do judiciário, dentro do conselho tutelar, dentro da defensoria, existe essa preocupação do poder público em educar, preparar, educar as pessoas, fazer esse debate para que essa mulher não seja constrangida e para que ela, de fato, porque quando uma mulher, em uma situação, digamos, de uma gravidez indesejada, de uma gravidez sem planejamento, quando ela vem decidir, às vezes, como a doutora Carla colocou, ela é empurrada para aquela situação. Ela foi abnegada pelo pai da criança, que pode, inclusive, enfim, nem ser mencionado, porque do homem nunca é cobrado nada, entendeu? O homem pode abandonar a mulher, pode abandonar o filho, agora a mulher não, a mulher ela tem que assumir, e isso nós temos que quebrar a partir da educação, né? Porque quando a situação chega, aí tá. Então, mas vai dizer o nome do homem, se não quiser, tudo bem, só o que faltava era também a mulher ainda ser obrigada a ir atrás do suposto pai, do que abandonou, né, do que deixou a mulher muitas vezes naquela situação. Aí vem também a questão da família, e isso é muito importante, porque a lei faz todos esses passos e essa previsão. E a importância desse debate,
do CRIA, mais uma vez, parabenizar e dizer da importância, porque muitas pessoas não sabem que existe essa preocupação do poder público com todo esse cuidado de trazer essa mulher, de trazer essa criança com o menor poder de trauma social possível, para que, de fato, desculpe aí, está chegando gente aqui, para que, de fato, seja essa forma saudável, seja essa forma de superar aquele problema que muitas vezes se transforma em trauma, né? Então, o que a gente tem que ressaltar a importância do debate, do envolvimento da sociedade com esse debate, porque não afeta só essa mulher, não afeta só essa criança. Então, proteger a mulher e a criança que está entregando, dizer que é um direito dela, isso a lei diz, demorou, mas disse, né? Demorou, mas disse. E aí, saber que a questão de preservar, para que essa mulher não seja culpada, é super importante que esse processo, de fato, seja sigiloso. E importante que ressalte que a mulher não precisa dizer quem seus familiares, quem são seus familiares, quem é o suposto pai da criança, que, na verdade, se a mulher disser quem é o pai, né? Que a mulher sabe quem é o pai do seu filho, enfim. E, por fim, dizer da importância do comprometimento público, né, do Poder Judiciário preparar essa equipe técnica para não constranger a mulher, para que não seja cobrada dela uma outra ação ou para que ela volte atrás, porque é uma previsão legal de preservar uma situação que já está dada. Não enfim, a mulher não vai decidir se vai ou não ficar grávida, ela já está grávida. Por quê? Como nós colocamos aqui no início, não houve um planejamento familiar, não houve uma educação sexual, e aí esses problemas vão ter que ser mantidos. E aí, quando, por exemplo, você cobra essa coisa da naturalidade que toda mulher precisa ser mãe, nós temos que dizer, olha, a mulher tem o direito de decidir sobre o seu corpo. Nós temos o direito de saber o melhor momento de ser mãe, ou temos o direito de dizer que não queremos ser mãe. Né? E isso tem que ser respeitado, porque, como eu já coloquei, isso não é cobrado do homem. E nós temos que ter o respeito de equidade. Tem que respeitar o homem, que, inclusive, abandonou e saiu, e ninguém mais menciona, nem sabe se tem pai, porque muita gente diz, não, é um filho sem pai, né? Só que tem, nós sabemos que tem pai. Mas é um pai que não assume. Né? Mas a mesma coisa, não cobrar da mulher. E não cobrar aquela ação dela de proteger, porque ela não está abandonando, como já foi explicado, ela não está abandonando uma criança. Ela está exatamente protegendo. É uma ação de amor, é uma ação de proteção, né? Aonde nós precisamos ressaltar e, ao mesmo tempo, divulgar mais essa lei, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que traz mesmo a criança tem que ser tratada com prioridade, a criança tem que ser tratada de forma a sofrer as menores sequelas possíveis dessa ação. E se vai envolver, quanto mais se dificultar a ação da mulher, quanto mais tentar dramatizar essa decisão dela de entregar uma criança nesse intuito de proteger a criança, nessa atitude de amor, de não abandonar, mas, ao contrário, entregar a partir do acompanhamento do judiciário, entregar essa criança de forma a ela ter também o direito a uma família, e a uma família que esteja, digamos assim, que tenha feito o seu planejamento familiar, porque tem mais essa coisa que a gente tem que ressaltar da família de adotantes. A família que está na lista nacional de adoção, essas famílias fizeram o seu planejamento familiar, elas estão aguardando que o Estado, a partir desse processo, que é um pouco demorado, mas que é necessário até para dar essa garantia, evitar tráfico de crianças, evitar que se negocie a vida das crianças, mas essa família que está nessa lista nacional de adoção, ela está preparada, ela fez um planejamento, né? E ela está, quer dizer, o desejo dela vai ao encontro do desejo daquela mulher que não foi preparada, que não está, digamos assim,
não construiu nada para receber aquela criança, está sem condições de receber. Então, é uma forma de, inclusive, resolver vários problemas da criança, da família que está, da mulher, do casal, enfim, do homem que está, porque isso também é garantido, inclusive, independente de ser casado, independente de sexo, de orientação sexual, isso é garantido da adoção. E essa família que está na lista de adoção, que tem todo esse preparo, passa por curso, inclusive promovido pelo poder público, passa por orientação, quer dizer, essa família se organizou para receber essa criança. E é feito uma avaliação, inclusive psicológica, de condições financeiras. Então, é uma ação do Estado que vai dar uma garantia, né, a essa criança e, ao mesmo tempo, essa proteção que a mãe biológica está buscando. Então, a gente entende que o que a gente tem que se preparar enquanto movimento para cobrar dos órgãos públicos, para cobrar do poder público, é a primeira coisa, divulgar essa adoção, divulgar que é uma previsão legal, que é segura e que essas pessoas que estão na lista aguardando uma adoção, essas pessoas se planejaram, se prepararam para receber uma criança. Enquanto muitas vezes a mulher que está naquela situação foi uma pressão social ou uma relação, enfim, não houve compromisso, enfim. E a partir daí, fomentar esse debate e fazer com que essa mulher, de fato, não tenha nenhum constrangimento ao buscar o poder público, a partir do judiciário, né, de um processo judicial, dar essa garantia de vida, de amor, de lar, né, à sua criança. Então, eu acho que, a princípio, eu queria colocar isso e dizer da importância de se debater, divulgar, criar cada vez mais essas redes de implementação das políticas públicas, que haja essa construção no coletivo entre os vários espaços, tanto de defesa do direito da mulher como da criança e adolescente, aonde se possa, de fato, permitir o menor trauma possível à mulher, à criança e à família adotante. É isso. Muito bom, Madá, também. Enquanto vocês estavam conversando, a gente estava falando aqui, né? Tiveram alguns comentários e alguns muito interessantes. E aí eu vou já colocar aqui, né? Alguns parabenizando a fala, né? Mas outros acho que me chamou muita atenção, né? Foi da Joana, onde ela fala que lá em Mossoró, né? Eles têm um projeto que se chama Projeto Acolher, que é do Ministério Público, e aí esse projeto é para acolher mulheres e dar o direito da escolha. E aí ela colocou um comentário dizendo, né, que estão na construção de placas para serem afixadas nos locais por onde a mulher, durante a gravidez, passa para ter a ciência do seu direito de entrega. Já tivemos casos de entrega de existência, o acolhimento, esse é o objetivo do grupo, né, o acolhimento de mulheres. E aí, vou deixar aqui enquanto eu falo, a Edilane elogiando também a fala da Madá, ela colocou aqui, tinha elogiado também a fala da doutora Carla, não sei se ela chegou a ler na hora que eu coloquei aqui na tela. Bom, aí eu queria colocar uns pontos aqui e vou deixar uma pergunta, né? Primeiro, falando sobre esse encontro que a Madá falou, né? O CRIA tem uma campanha, que eu até coloquei aí, que a Francimeli está aí, né? Que se chama Abandonar é Crime, Entregar para Adoção é um Ato de Amor. Onde a gente está em constante diálogo com a sociedade, com as pessoas nos hospitais, para que elas compreendam a adoção a partir da entrega para a primeira vara, né? Essa entrega legal, como uma coisa que ela pode e que deve acontecer se é do desejo da mulher, se a mulher manifestou o desejo de não ficar com essa criança. E aí explicando que essa não entrega, ela proporciona isso que a gente já falou, né? Inclusive infanticídio, que a doutora Carla colocou. Acontecem muitos casos de infanticídio. A gente vê de vez em quando nos jornais casos de mortes, enfim. E aí, uma fala muito interessante que veio a partir da fala da Madá também foi sobre esse cuidado que a gente precisa ter com a mulher também, né? Que são cuidados a partir de duas vidas. A gente tem a vida da criança e do adolescente com o melhor interesse para essa vida, e a gente também pensar no cuidado com a vida dessa mulher. E aí, a partir disso, eu queria deixar uma pergunta para vocês responderem. Pode ser na ordem que vocês falaram, né? A doutora Carla, depois a Madá.
E aí é uma pergunta meio simples, mas eu acho que é importante que a gente dialogue aqui sobre isso, né? Que se existe a legalidade, existe a legalidade da entrega, né? Por que, que a gente ainda vive diretamente todo o tempo, constantemente, a entrega ilegal, que é essa que muitas vezes, inclusive, é conhecida como adoção à brasileira. Né? Então, se existe a legalidade, o que é que provoca com que a gente não tenha? Né? Eu queria que a gente debatesse um pouco sobre isso. Luara, existem vários tipos de adoções que são irregulares, né? A brasileira, como você citou, é aquela que a pessoa vai e faz o primeiro registro da criança no nome dela, né? Que inclusive é um crime, você está prestando ali uma informação falsa, uma falsidade ideológica, e há o próprio crime, registrar a criança alheia como sua. Até alguns homens, nós já vimos casos que eles vão lá e se colocam como pai da criança para que depois a esposa faça uma adoção unilateral, né, abreviando assim a adoção e trazendo um grande prejuízo para a criança, porque a criança perde toda a possibilidade de um dia, se ela quiser conhecer a história dela, ela não vai ter registros, porque ela não foi adotada de uma forma regular, né? Um outro tipo de adoção irregular também é aquela que as pessoas vão lá e a mãe dá uma declaração, faz o primeiro registro no nome da mãe mesmo, mas a mãe dá um termo de anuência, dá uma declaração, reconhece firma, e eles acham que está feita a adoção como se fosse um contrato. Só que a adoção é um ato judicial, precisa passar pela justiça. Né? Isso tudo pode trazer riscos, como eu falei, riscos até de se ter uma busca e apreensão e essa criança ser abruptamente retirada dessa família, onde ela pode estar se adaptando, não é? Ser levada até para um abrigo, uma casa de acolhimento, que é algo muito traumático. Por que tudo isso ainda acontece, como você colocou? Eu creio que há um problema cultural, né? E um problema de falta de informação. Muitas vezes as pessoas podem até não fazer por má fé, mas na cidade interior mesmo, a gente sabe que isso é um costume. Né? Ah, fulana está grávida e não vai querer o bebê. Ah, mas tem um casal ali que tem muito tempo que está querendo ter uma criança. Ah, pois vamos fazer essa ponte. Né? Há pessoas que não fazem por maldade. Há outras que sim, que fazem por má fé e que até cobram nessa intermediação. E isso também é crime. Todo esse tipo de adoção irregular. Mas eu acredito que seja um problema muito cultural, que nós estamos aqui exatamente contribuindo para isso, para que essa mazela se desfaça por através da informação. Essa é a grande arma que nós temos, é para fazer essa divulgação e prestar essa informação, para que aquela mãe que quer fazer a entrega voluntária, ela se sinta protegida, resguardada. Alguém falou aqui de uma campanha que é acolher, não é? E eu acredito que acolher e respeitar é o que deve ser mais divulgado, né? Que essa mãe, ao fazer essa entrega, ela vai ser acolhida e ela vai ser respeitada. Eu acho que se a mulher tem essa garantia, naquele momento de tanta vulnerabilidade, ela vai conseguir vencer, superar esse desafio, né? E chegar para fazer a entrega legal. E aí, mandar se a pergunta foi para vocês duas, né? Mas como é que você enxerga, né? Se existe legalidade, então a partir desse olhar dentro da sua fala, o que você considera para a gente ir discutindo sobre isso aqui? Sim, é muito essa coisa cultural mesmo que a doutora Carla remete, né? Acredito, assim, porque. E também essa pressão social que é feita em cima da mulher, né, da sua decisão. Então, muitas vezes a mulher não tem as condições, não foi, enfim, não se preparou, não teve uma educação que ela esteja preparada para receber, para assumir a maternidade. Mas, ao mesmo tempo, a pressão social faz com que ela não queira se desfazer dessa relação com a criança. Aí vem essa coisa da adoção brasileira, eu vou dar para uma amiga, para uma vizinha, porque de uma certa forma eu vou poder acompanhar. Então é muito dessa coisa de jogar a responsabilidade para a mulher, como se, enfim, não fosse a própria sociedade, não fosse o próprio pai que também tivesse essa responsabilidade. E isso muitas vezes, ao invés da mulher buscar o meio seguro, legal, o meio que vai haver essa possibilidade de resolver ao mesmo tempo o seu problema, né? E, ao mesmo tempo, garantir um lar seguro, um acolhimento para a criança, para também, ao mesmo tempo, para a mulher,
ela vai preferir essa coisa mais precária, mas ao mesmo tempo cultural, e ao mesmo tempo, de uma certa forma, ela não quer, muitas vezes, perder o vínculo com a criança, né? Que é, mesmo não assumindo a maternidade, de uma certa forma, ali é cobrada, ela tá acompanhando, ela sabe se a criança está... Muitas vezes vem essa coisa de entregar a criança para alguém que eu conheço, para alguém que está há muito tempo esperando um filho, mas não está na lista. Houve uma organização, né, uma lista nacional, onde as pessoas vão lá, as pessoas passam por curso, as pessoas vão se preparar para receber uma criança. Então, se essa pessoa está aguardando, né, o momento de exercer a sua maternidade, paternidade, enfim, adotar uma criança, pois ela tem essa obrigação de buscar se informar e se preparar para esse momento, porque é um momento que muda a vida de uma família, muda a vida da mulher, muda a vida do homem, e é por isso que muitas vezes a mulher não se sente, enfim, preparada para assumir, né? E essa estrutura, quando a gente coloca machista, é que a gente precisa ir quebrando junto com essas políticas, né? Junto com as políticas públicas, a gente tem sempre que trazer uma nova forma de ver, né, como a mulher, enfim, como colocar a mulher numa situação de equidade com o homem, né? Porque nada justifica a gente querer que a mulher, depois de ter passado por trauma de gravidez indesejada, que é um trauma, todos nós sabemos que a pessoa fazer qualquer coisa que não quer é um trauma. Você imagine ficar todo o processo de gravidez, o processo de parir, o processo dos primeiros cuidados, sem ter se preparado, né? Então, a gente não pode condenar. É um direito da mulher, como é um direito da criança também não ser, digamos assim, educada num espaço, num lar, numa família que ela não é bem-vinda, né? Não é bem-vinda não porque não existe a humanidade, não porque não existe amor, porque não foi preparado para receber a criança. E a mulher, a criança tem esse direito, né? De ter uma vida digna, de apostar nesse acolhimento, nesse espaço, né? E a mulher tem também, é uma garantia para a mulher também, né, saber que mesmo ela não ficando com a criança, para cuidar da criança, mas sabe que o Estado está assumindo, a partir de uma família que ela não vai conhecer, mas é uma família que foi preparada para receber essa criança. Então, eu acho que é muita coisa do cultural que nós precisamos de quebrar, e quebramos com políticas públicas, com debates públicos, enfim, com educação sexual, isso que a gente já colocou, né? Tem uma pergunta aqui, que é da Francimélia, né? Que ela pergunta para a doutora Carla. Ela colocou uma pergunta que ela disse assim: doutora Carla, mais uma vez, parabéns por sua fala tão rica. Pergunto, como a Defensoria Pública pode auxiliar para que estes bebês da entrega espontânea sejam preferencialmente colocados no acolhimento familiar enquanto o processo tramita? Um abraço, Francimélia. Oi, Francimélia. Na verdade, a Defensoria Pública, nós somos um pedacinho da rede, né? Todos nós podemos auxiliar nesse sentido aí. A Defensoria participa quando representa a mãe, né, ou a gestante. Nós fazemos o pedido para a juíza, para que, fundamentado naquele relatório, ela faça a audiência auditiva, né, a escuta sensível daquela gestante, daquela mãe, e que dê andamento ao todo o procedimento, que, na verdade, praticamente, como é posto no ECA, o juiz, ele faz ao receber o relatório, né? Só que na vara onde nós trabalhamos, há sempre essa iniciativa de começar o processo realmente com a petição. Nessa petição, nós até podemos fazer essa sugestão, digamos assim, né? Que caso a criança necessite ser acolhida, que ela vá para uma família acolhedora, né? Ela tenha prioridade. A gente sabe que os prejuízos do acolhimento institucional são muitos, e que a família acolhedora deve realmente ter essa prevalência. Mas nós não temos como um instrumento legal, assim, para dizer tem que ir para uma família acolhedora, né? Como eu falei no início, eu acho um pouco temerário enviar essa criança sob guarda para aquele casal que está na fila, porque isso cria uma expectativa muito grande. Você não sabe como aquele casal está,
qual é a história daquele casal, por que ele está querendo adotar, se aquele casal está vivendo um luto de um filho, se aquele casal não vai viver novamente um luto se aquela criança for retirada, porque ele vai ser avisado, essa mãe ainda está com tempo para se retratar. E se essa mãe se retratar, né, retirar aquela criança do casal adotante que está lá sob guarda, eu acho muito temerário. E realmente o ideal, eu corroboro que seja a família acolhedora, para se aguardar o final desse processo, que, repito, deve ser rápido, né? É um procedimento que é para, 2 meses, é para aquela criança estar adotada. É algo que a justiça deve dar celeridade e não promover entraves, né? É algo que precisa ser rápido. Certo. O diálogo foi fluindo, né? E a gente está com 50 minutos. Eu até tenho outra pergunta, mas eu acho que eu vou falar um pouco aqui rapidinho, e aí vou deixar eu vou fazer uma fala como uma finalização, e aí deixo mais uns minutinhos para vocês finalizarem, né? Deixando as palavras finais do que vocês trouxeram. Então, enquanto pessoa, né, que participa de ONG, que trabalha, que está ali, que voluntaria, enfim, a gente compreende ali, dentro desse movimento que há a existência das ONGs, né, a importância, inclusive, dos próprios movimentos sociais, para quando a gente está falando de organização, de passar informações que são necessárias para a sociedade, quando essas informações elas estão num ambiente muito específico. O que eu quero dizer com isso? Às vezes, o fato de estar na lei, nem sempre a lei é acessível a todos. Não é todo mundo que consegue pegar o ECA e ler essa lei, compreender e entender que essa possibilidade existe, que essa possibilidade é legal, né? A gente também compreende que as mulheres têm muito medo, né? Existe um medo muito grande. E se eu entregar meu filho e acontecer alguma coisa comigo, já que a sociedade me diz toda hora que a culpa, que a responsabilidade dessa criança é só minha e de mais ninguém. E se eu entregar... Então, elas vão vivendo nesse medo. Por isso que a Joana até colocou sobre essa questão do acolhimento, né? Então, passar essa informação é muito importante. E aí, essa campanha do CRIA, e aí, por isso a gente está dialogando sobre isso, ela vem exatamente fazer isso, né? Passar a informação. E essa informação ela não deve chegar só às mulheres, ela precisa chegar à equipe técnica que vai atender essa mulher, ou seja, desde a técnica de enfermagem até o médico que vai fazer o parto, porque são pessoas que vão interferir diretamente na decisão dessa mulher, ou vão dialogar com ela, e se ela disser, são pessoas que podem interferir. E na sociedade, quando julga essa mulher, né? Quando tenta dizer para ela, olha, você é obrigada a ficar, você tem que ficar. Então, esse diálogo é um diálogo que a gente tenta fazer ele chegar em todas as pessoas, para que a gente crie uma nova cultura da adoção, uma nova cultura, inclusive, sobre a entrega legal, publicize informações que estão guardadas. E aí, bom, tendo isso dito, a pergunta era mais sobre como vocês consideram, né, que esse papel, por exemplo, no caso da Defensoria Pública, né, como que essas informações, como que a Defensoria Pública poderia fazer ou já faz, né, esse informe, né, colocar isso para as pessoas ficarem sabendo, colocar isso para as mulheres ficarem sabendo, e também para a Madá, enquanto mulher que está aí na luta do direito das mulheres, né, como que, dentro dessa militância diária do direito das mulheres, né, como fazer essas informações também chegarem lá. Então, e aí essa pergunta final, e também, e junto com a pergunta final, a gente deixa as conclusões, né, da fala de vocês. Tá, então vamos lá. A Defensoria Pública, nesse período de pandemia, está em atendimento somente remoto até o dia 15 de abril. Né? Muitas instituições estão atuando assim, pelo período crítico em que a gente está vivendo. Então, nós fazemos o atendimento por WhatsApp, que, inclusive, tem aumentado muito. Acho que as pessoas têm se sentido até mais próximas, porque a qualquer hora, qualquer dia, a qualquer momento, elas estão acessando, né, esse instrumento. Então, a gente faz esse atendimento pessoal, e a gente também participa, né, por meio de campanhas. Atualmente a gente só está podendo fazer por mídias, né, por redes sociais, de incentivos, né, e de colaboração da nossa parte, né, da gente fazer essa representação dessas mulheres. Bom, já passando para as minhas considerações finais, eu queria registrar e lembrar mais uma vez que, ao contrário de que muitas pessoas pensam, como foi pontuado aqui pela Luara e pela Madá, a entrega, ela não constitui um crime,
não é? E quem faz essa entrega não é de nenhuma forma responsabilizada pelo Poder Judiciário. Então, aqui é importante a gente ter fala dirigida tanto para os agentes da rede de proteção, mas principalmente para essas mulheres. A entrega não constitui crime, ela não vai ser responsabilizada nem penal, nem civilmente, nem administrativamente em decorrência desse ato, e nem merece nenhum sermão, seja onde for, em qualquer porta que ela bata. Né? E voltando àquele termo também do sem constrangimento, que foi muito bem pontuado pela Madá, a gente sabe que é vedado a qualquer pessoa que atua na rede de proteção questionar a decisão dessa gestante ou dessa genitora, né? E também insistir para que ela mude de ideia ou para que ela fique com a criança, ou informar de uma forma que se pressiona, né, a decisão dela. Não é para se questioná-la dessa forma, né? Tem gente que se vira para a gestante e diz, mas como você tem coragem de fazer uma coisa dessa? Fica insistentemente perguntando, você tem certeza mesmo? Espera a criança nascer, e daí você, quando colocar no braço, você vai desistir, não é? Tudo isso é constrangimento. Lembrar também que estimular a entrega nos hospitais, quando aquilo não parte dela, é também um constrangimento, né? Então, é de suma importância que esse assunto seja divulgado, como várias vezes nós repetimos aqui, para que chegue ao conhecimento da rede de proteção e das mulheres, né? Não só de todos os que operam nos hospitais, de todos os que têm as portas que essa mulher pode bater, né? De todos que estão na rede de proteção, para garantir a vida, a integridade física, psicológica, tanto da criança como dessa mulher. Isso é um respeito que se deve ter por quem optou por exercer um direito. Ela está optando por exercer um direito dela, né? E é essencial a gente ultrapassar esses preconceitos e aceitar a decisão de que uma mulher não é mãe por instinto, por impulso, né? A maternidade não é algo assim tão natural como se canta, né, nos versos e prosas, né? Há mães que não tem esse instinto, não é, a maternagem não é para todas, né? Todas talvez possam ser algumas genitoras e outras mães verdadeiramente. Mães por adoção são muitas vezes muito mais mães do que aquelas que geraram, né? O que é essencial é se ter uma empatia com essas mulheres. Eu acho uma pedra de toque essencial, é se desmistificar os preconceitos de que a mãe que entrega o filho para adoção é uma má pessoa, é uma criminosa, é uma irresponsável, né? Ou então ela tem problemas mentais, só pode ter problemas mentais, e todos esses estigmas aí sociais que podem recair sobre essa mulher. No tocante a esses julgamentos, até quando eu recebi esse convite para exatamente essa data, eu me lembrei que a gente está celebrando o período da Páscoa, né? Imediatamente eu achei que eu pensei logo que isso não é uma coincidência, mas é algo bem providencial, porque o tema da Páscoa, ele permeia exatamente uma entrega, né? Uma entrega que nós cristãos sabemos que o próprio Deus entregou o Filho único dele com um propósito nobre e soberano de que todo aquele que crê em Jesus, ele não pereça, mas tenha vida eterna. E é por causa dessa entrega voluntária de Jesus que nós recebemos o poder de sermos filhos de Deus. E a Bíblia diz que nós somos filhos por adoção, né? Então, assim, quanta similitude né, entre o tema, a temática e a data. Né? Então, em resumo, tomando as palavras da Madá, eu tenho que não há maior amor do que aquele que doa, do que aquele que entrega, porque esse foi o tema da maior história de amor da humanidade, que foi a entrega do Filho de Deus por ele. Então, a gente pode reputar, sim, que entrega é um ato de amor. Era isso que eu queria deixar registrado. Muito bom, obrigada. E aí eu deixo aqui para a Madá também, se quiser responder e quiser juntar né, com as considerações finais. Tá bom, é muito bom mesmo a trazer essa coisa da doação mesmo, da Bíblia, de Jesus, enfim. É muito oportuno, porque de fato é um ato de amor, né? Uhum. Queria mais era agradecer, né, e dizer da importância do debate, dizer que, enfim, o CRIA tá de parabéns por
está no intuito de levar adiante esse debate, de disseminar essas polêmicas existentes, né, na questão da adoção. Acho que essas campanhas, elas de fato, e se for uma campanha em rede, se consegue envolver, como tem aqui a Defensoria Pública, outros órgãos que trabalham junto com o Conselho Tutelar, enfim, com esse acompanhamento da garantia da adoção, da garantia legal, sem constrangimento, acho que isso, a sociedade, os movimentos sociais, o movimento de mulheres, principalmente, porque nós mulheres somos as mais, digamos assim, cobradas, né, pela maternidade, pela doação, pela adoção, de todo jeito a gente é cobrada, e dizer que é muito importante a questão de se trabalhar, de se implementar, né, essa lei de forma cada vez mais ágil, de forma cada vez desburocratizada, cada vez mais de respeito aos direitos da mulher, porque é um direito também da mulher ser mãe ou não ser mãe, né? E assim a gente evitar, inclusive, assim, números de crianças em condições vulneráveis, em condição de rua, em condição de abandono. E é exatamente isso que a adoção legal busca também precaver, né? É trazer essas crianças, entregar essas crianças às pessoas que estão esperando essas crianças, né? Porque é aquela história, né? O abandono, ele acontece numa circunstância ou situação que nem sempre a gente pode julgar, não conhecemos a história completa. Quando essa história chega ao poder público, no caso ao judiciário, o judiciário conhece, vai conhecer essa situação, vai poder acompanhar. Agora, temos situações de abandono, como já foi colocado, de crianças em situação de vulnerabilidade, em situação de rua, que podem ser evitadas a partir de uma política mais efetiva e mais ágil da adoção, porque tem muitas pessoas na fila esperando a adoção. Então, enfim, agradecer a Francimélia, muito obrigada, agradecer a Luara, ao CRIA como um todo, a todas as pessoas que participaram, né, aqui pela rede, Edline, né, enfim, que trouxe aí grandes contribuições. Acredito que o debate e a importância dele atingir cada vez mais pessoas, trazer movimentos sociais, trazer a rede de proteção à mulher, de proteção à criança e adolescente, o debate vai contribuir com essa aproximação, com o funcionamento mais efetivo o que a gente chama rede, outros espaços chamam teia, mas essa ação articulada, interdisciplinar, interinstitucionalizada, né? Judiciário, legislativo, executivo, com seus vários órgãos, trabalhando no sentido de efetivar essa política, garantir esse direito à mulher, esse direito à criança, e certamente, né, não existe outra forma de resolver senão essa forma coletiva, essa forma de respeito às mulheres, de respeito ao direito da criança, enfim. Então, é isso, eu acho que mais é agradecer, dizer, enfim, só eu queria, para finalizar, dizer desse momento triste que a gente está vivendo, com muitas pessoas, amigas nossas, sendo vítimas da Covid, que já vitimou mais de 300 mil pessoas no nosso país, e que a gente está numa situação que precisamos, mais do que nunca, nos cuidar, ficar em casa, tomar todos os cuidados, exigir a vacina já. Nós precisamos que o poder público garanta a vacina da população de uma forma emergencial e muito ágil. Nós não suportamos mais perda de pessoas tão queridas, são muitas famílias em luto, né? E a gente está aqui falando da família. Então, é isso, que a Páscoa seja feliz a partir do atendimento a essas necessidades sociais e essa necessidade pandêmica de nos proteger, do Estado assumir o seu papel, né, o poder público assumir o seu papel de nos vacinar. Então, é isso, muito obrigada. Então, eu queria agradecer, né? Agradecer vocês duas, em nome do CRIA, dizer que foi um debate muito rico, que todas as falas foram muito importantes aqui para a gente construir esse diálogo que a gente se propôs a fazer. E aí, por fim, né, deixar um recado aqui para quem está assistindo, dizer que sobre essa temática, né, como a gente colocou, a Francimélia colocou aqui, eu comentei, a gente tem uma campanha, e essa campanha a gente não está podendo ir para a rua entregar folder, entregar cartaz, entregar cartilha, e tudo isso foi produzido, e tudo isso está lá no CRIA.
Então, é só ligar, entrar em contato com a gente pelas redes sociais mesmo, agendar um horário e pode buscar esse material para levar para o hospital que você trabalha, para levar para o seu trabalho. Se você entendeu qualquer coisa tipo de que você acha que esse é um espaço onde as pessoas podem passar e pegar. Ah, eu tenho um restaurante, então você pode colocar lá no restaurante para quando as pessoas, né, passarem por ali para fazer o delivery, pega e leva. Então, é isso. A gente não está podendo ir para a rua, como a Amada disse, a gente está se cuidando, mas o material está lá, né? A gente continua disseminando a informação do jeito que dá. E agradecer muito, e é isso. Então, até mais, gente. Obrigada. Beijo. Beijo.